Às 18h47 do dia 20 de dezembro de 1988, o oficial técnico do Exército James W. Hall III entrou no quarto 226 do Hotel Days Inn, em Savannah, Geórgia, carregando um envelope de Manila. Tinha 30 anos, e 7 deles haviam sido passados no serviço de inteligência de sinais do Exército, com autorização de segurança ultra-secreta e compartimentada. O homem que o esperava afirmava ser seu novo contato da KGB. Hall trazia documentos para vender capacidades secretas. Sistemas de guerra eletrônica, sinais, procedimentos de inteligência avaliados em $30 mil em dinheiro. O agente fez perguntas. Hall respondeu a todas gabando-se de 6 anos de espionagem, descrevendo pontos de entrega secretos na Alemanha, explicando como havia contrabandeado milhares de páginas ultra-secretas em sacolas de compras, sem mostrar hesitação, medo ou dúvida, apenas confiança total. A reunião durou 43 minutos. Hall saiu com o dinheiro. 24 horas depois, agentes do FBI o prenderiam em casa. O homem não era da KGB. Era o agente especial do FBI Dmitry Dujinski, russo-americano, fluente no idioma perfeito no papel, e Hall acabara de confessar tudo em vídeo. Entre 1983 e 1988, James Hall havia vendido centenas dos segredos mais bem guardados da inteligência de sinais dos Estados Unidos para a Alemanha Oriental e para a União Soviética, em troca de $300 mil. Ele traiu o projeto Trojan, uma rede eletrônica mundial capaz de localizar veículos blindados, mísseis e aeronaves soviéticas, por meio de suas emissões de sinal durante tempos de guerra. Entregou também a lista completa de exigências nacionais de SIGINT, um documento de 4.158 páginas, detalhando as atividades da NSA, as necessidades de inteligência do governo e as capacidades de interceptação por país. Comprometeu as operações da missão militar de ligação dos Kiowa na Alemanha Oriental, revelando os métodos fotográficos usados pelos americanos para registrar tanques na véspera de Ano Novo de 1984. 3 meses depois, em 24 de março de 1985, forças soviéticas atiraram e mataram o major do exército dos Svadils, Arthur D. Nicholson, Jr., um oficial desarmado da USML durante uma inspeção em Ludwigslust, Alemanha Oriental. Hall havia lhes dado o manual. Ele passava 2 horas por dia útil na estação de campo da NSA em Berlim, copiando documentos classificados, em vez de fazer seu trabalho real. Depois ficava até tarde concluindo as tarefas normais para que ninguém desconfiasse. Usava sacolas de compras para contrabandear os originais para fora da instalação. Encontrava seu contato da Alemanha Oriental em Frankfurt, onde tudo era fotocopiado em uma casa segura. Devolvia os documentos antes que alguém percebesse o desaparecimento. Comprou um Volvo novo. À vista depois. Uma caminhonete fez um grande pagamento inicial por uma casa. Teve aulas de voo, contou 6 histórias diferentes para justificar o dinheiro e ninguém o pegou por 5 anos. A rede de inteligência de sinais do exército dos Egisi, o TSIUST na Europa, sangrava segredos durante toda a década de 1980. Operações ficavam às escuras. Fontes silenciavam. Sistemas de guerra eletrônica que os soviéticos não deveriam conhecer apareciam de repente em suas contramedidas. A estação de campo da NSA em Berlim, um dos principais postos de escuta da Guerra Fria, era a joia da coroa das operações americanas contra o Pacto de Varsóvia. Situada em Teufelsberg, na Berlim Ocidental, interceptava comunicações militares soviéticas. Rastreava movimentos de tropas, monitorava assinaturas de radar e coletava inteligência eletrônica que moldava a estratégia da OTAN. A estação empregava os melhores analistas do exército americano com autorizações ultra-secretas, acesso compartimentado e anos de treinamento, e um deles vendia tudo ao inimigo. Entre 1980 e 1985, informações classificadas começaram a aparecer nas mãos soviéticas em ritmo alarmante. Novas técnicas americanas de guerra eletrônica eram neutralizadas em meses e não mais em anos. As forças soviéticas demonstravam conhecimento sobre métodos de coleta de inteligência de sinais dos PO, que deveriam ser impossíveis de detectar.
Procedimentos de segurança das comunicações da OTAN que haviam levado anos para serem desenvolvidos de repente se tornaram inúteis. O padrão era claro: alguém com acesso aos compartimentos mais sensíveis da inteligência de sinais americana estava falando. Mas o número de suspeitos era enorme. Centenas de soldados civis e contratados tinham as autorizações necessárias. Milhares tinham fragmentos do quebra-cabeça. Encontrar um traidor entre eles exigiria um milagre ou um desertor. Em dezembro de 1988, um oficial de inteligência da Alemanha Oriental chamado Manfred Severin, codinome Cana Clay, fez contato com as autoridades dos Volstila. Trabalhava para a Stasi como tradutor e mensageiro. Tinha informações, uma grande pista sobre um americano vendendo segredos. O serviço de inteligência alemão ocidental o rejeitou arriscado demais. A CIA o dispensou informações insuficientemente verificadas. Mas a contra-inteligência estrangeira do exército dos Pastios o levou a sério, porque ele tinha um nome: James W. Hall, oficial técnico analista de inteligência de sinais atualmente lotado em Fort Stewart, Geórgia, e ex-funcionário da estação de campo da NSA em Berlim, onde trabalhara de 1982 a 1985. A linha do tempo coincidia com as violações de segurança. O nível de acesso correspondia ao material comprometido. A investigação avançou rapidamente. Agentes da contra-inteligência do exército iniciaram a vigilância imediatamente. Hall vivia em Savannah, Geórgia, designado para uma unidade de inteligência de sinais no vizinho Fort Stewart. Os agentes começaram a observar sua rotina, suas compras, seus contatos. Em poucos dias, confirmaram tudo o que Severin havia dito. Hall vivia muito além de seus meios. Um Volvo novo, pago em dinheiro, uma caminhonete também nova. Uma casa com uma entrada que ele não poderia ter bancado. Fazia aulas de voo em um aeródromo particular, jantava em restaurantes caros, viajava para a Áustria sem nunca justificar um motivo. Os sinais de alerta estavam por toda parte. Mas os investigadores precisavam de mais do que suspeitas. Precisavam de provas. Precisavam que ele se incriminasse. Então montaram uma armadilha. O agente especial do FBI Dmitry Dujinski havia nascido na União Soviética, emigrado para os Estados Unidos e se tornado um dos melhores agentes disfarçados de língua russa do Bureau. Já havia desempenhado esse papel antes, o de um controlador da KGB sério, profissional, exigente, o tipo de oficial que não tolerava erros. Em meados de dezembro de 1988, Hall recebeu uma mensagem por meio de um intermediário. Seus contatos habituais da Alemanha Oriental estavam indisponíveis. Novos arranjos seriam necessários. Um oficial de inteligência soviético queria encontrá-lo em Savannah, rotina normal. Pagamento padrão pelos materiais que Hall ainda guardava. Ele aceitou imediatamente. Nenhuma hesitação, nenhuma paranoia, apenas ganância. 20 de dezembro de 1988, 18h57. Hotel Days Inn, Savannah, Geórgia. Hall entrou carregando documentos. O agente Dujinski, em personagem, examinou o material. Hall sentou-se confiante e confortável, como se já tivesse feito aquilo centenas de vezes e de fato já tinha. Dujinski perguntou sobre os documentos. Hall explicou tudo, níveis de classificação, fontes como os havia obtido. A conversa se expandiu. Dujinski pressionou por detalhes sobre sua carreira de espionagem. Há quanto tempo trabalhava para a inteligência soviética, o que havia fornecido, como contrabandeava materiais das instalações da NSA na Alemanha. Hall respondeu orgulhosamente a tudo. Disse que espionava desde 1983, há 6 anos. Vendera dados de inteligência ultra-secretos tanto para a Alemanha Oriental quanto para a União Soviética. Na estação de campo da NSA em Berlim, passava até 2 horas diárias copiando documentos classificados. Os originais saíam em sacolas de compras. Ele os fotocopiava em Frankfurt com a ajuda de seu contato da Alemanha Oriental e os devolvia antes que alguém notasse o sumiço. Fácil, simples, lucrativo. Quanto havia ganhado centenas de milhares de dólares. Por que dinheiro, não ideologia, não raiva dos Estados Unidos, não crença política, apenas dinheiro? Ele queria nunca mais se preocupar com o próximo dólar.
Não era anti-americano, insistiu. Dizia amar o país tanto quanto qualquer outro. Só gostava de ser pago. Dujinski perguntou sobre cooperação futura. Hall se mostrou disposto. Tinha acesso à inteligência de sinais atual e poderia fornecer mais. A reunião durou 43 minutos. Cada palavra foi gravada em vídeo. Cada confissão documentada. Quando Hall saiu com $30 mil em dinheiro, agentes do FBI o seguiram até em casa. 24 horas depois, prenderam-no. 21 de dezembro de 1978. Fort Stewart, Geórgia. Agentes do FBI e oficiais da contra-inteligência do Exército cercaram a residência de Hall. Ele atendeu à porta sem resistência. Foi preso por volta das 9 da manhã. Leram-lhe seus direitos, vasculharam a casa, encontraram materiais classificados que ele guardava como seguro pessoal. Encontraram provas de suas comunicações de espionagem e o dinheiro de $30 mil do encontro anterior. Hall nada disse, seu advogado cuidaria disso. O FBI também prendeu Hussein Yildirim, no mesmo dia em Tampa, Flórida, cidadão americano naturalizado de origem turca, 60 anos, mecânico de automóveis. Yildirim havia atuado como mensageiro de Hall, transportando materiais entre ele e os oficiais da inteligência da Alemanha Oriental. Também conhecia o controlador de Hall, que usava o codinome Der Meister, o mestre. Yildirim enfrentava a prisão perpétua por conspiração para cometer espionagem. Sua prisão encerrou a rede. A investigação havia terminado. Mas a avaliação dos danos ao Estado estava apenas começando. A atividade de contra-inteligência estrangeira do Exército dos Estados iniciou imediatamente o inventário do que Hall havia traído, e a lista era estarrecedora. O Projeto Trojan, uma rede mundial de guerra eletrônica projetada para localizar e mirar ativos militares soviéticos por meio de suas emissões eletrônicas em tempo de guerra comprometido. Os soviéticos agora sabiam como funcionava, como neutralizá-lo e como enganá-lo. Anos de desenvolvimento e bilhões de dólares em implantação tornados parcialmente inúteis por um traidor com uma máquina Xerox. A lista nacional de exigências de CIGINT, 4.258 páginas, detalhando cada prioridade-alvo e capacidade de inteligência de sinais do governo dos Estados Unidos comprometida. Os soviéticos sabiam exatamente o que os americanos procuravam, onde e como. Podiam reestruturar toda a sua postura de segurança de comunicações com base nesse único documento. Os procedimentos operacionais da estação de campo da NSA em Berlim, comprometidos. Os soviéticos e os alemães orientais sabiam agora quais frequências os EIs monitoravam, quais protocolos os analistas seguiam e quais alvos recebiam prioridade. Podiam se comunicar quase com impunidade em canais que sabiam não estar sendo vigiados. Métodos da missão militar de ligação dos Tuba, incluindo os procedimentos de fotografia de tanques que Hall havia revelado em 1984 comprometidos. As forças soviéticas passaram a conhecer os padrões de reconhecimento da USML. Quais instalações eram fotografadas, como os americanos se aproximavam de locais sensíveis. 3 meses após a traição de Hall às operações da USML. As forças soviéticas mataram o Major Arthur D. Nicholson Jr. durante uma inspeção de rotina da USML. Os soviéticos alegaram que Nicholson havia entrado em uma área restrita. As autoridades do Museu Soviético acreditaram que os soviéticos haviam armado uma emboscada deliberada com base no conhecimento dos métodos da USML. As informações de Hall lhes haviam dado o manual completo. O dano se estendia muito além de programas específicos. Todas as operações de inteligência de sinais com as quais Hall tivera contato durante seus 5 anos de traição tornaram-se suspeitas. Cada fonte que ele conhecia podia estar comprometida. Cada capacidade que descrevera devia ser considerada conhecida pelo inimigo. A NSA precisou alterar procedimentos, frequências, métodos de criptografia e padrões operacionais em toda a Europa. O custo chegou a bilhões. O prejuízo estratégico era impossível de medir em dólares, e Hall o fizera por dinheiro. Em 1986, enquanto ainda servia em Fort Monmouth, Nova Jersey, antes de sua transferência para Fort Stewart Hall, havia se candidatado a uma promoção para sargento primeira classe
e a uma nomeação como oficial técnico. Durante a investigação de rotina de antecedentes para o cargo, um de seus supervisores, um major, fez um comentário ao investigador. Achava estranho que Hall pudesse comprar um Volvo novo. O próprio major, com salário de oficial, não podia pagar por um carro daqueles. O investigador perguntou sobre isso. O major explicou que havia questionado Hall sobre a discrepância. Hall respondeu com calma. Tinha uma tia rica que morrera e lhe deixara um fundo fiduciário do qual recebia $30.000 por ano. A história pareceu plausível ao major e também ao investigador. Este agradeceu e observou que já estava ciente do suposto fundo. A história de cobertura de Hall resistiu. Seus colegas acreditavam completamente. Sua aparente riqueza nunca despertou suspeita oficial. Conseguiu a nomeação de oficial técnico. Seu acesso aumentou. Vendeu ainda mais segredos. O estilo de vida luxuoso que finalmente chamou a atenção das autoridades apareceu tarde demais. Quando alguém realmente passou a questionar a origem do dinheiro de Hall, ele já havia traído quase tudo a que tivera acesso. O julgamento de Hall começou em março de 1989, em Fort Bragg, Carolina do Norte. Um tribunal militar o acusava de múltiplos crimes de espionagem, conspiração e violações de segurança. Pena máxima: morte. Seu advogado negociou um acordo judicial. Hall se declararia culpado de 10 acusações de espionagem. Prisão perpétua seria retirada da mesa. Em vez disso, 40 anos de prisão. Em troca, Hall cooperaria plenamente com a avaliação de danos, fornecendo todos os detalhes do que havia vendido, cada contato que fizera, cada método que usara. A promotoria aceitou. Hall declarou-se culpado em 6 de março de 1989. Em 9 de março, apresentou-se diante do juiz militar para a sentença. O governo apresentou provas de sua traição, a extensão, o dano, o retrocesso estratégico que suas ações haviam causado. A defesa argumentou que Hall havia cooperado, mostrado remorso e se comprometido a ajudar a reparar o prejuízo. O juiz não se comoveu. James W. Hall C. foi condenado a 40 anos de prisão, multado em $50.000 e obrigado a renunciar a todos os lucros de suas atividades de espionagem. Recebeu baixa desonrosa do exército dos SS, e foi enviado para cumprir pena no United States Disciplinary Barracks, em Fort Leavenworth, Kansas, uma prisão militar de segurança máxima que abriga os piores criminosos das Forças Armadas. 6 meses depois, o Sam Yildirim foi julgado em tribunal federal em Washington, D.C., por seu papel como mensageiro de Hall. Em 20 de julho de 1989, foi condenado em todas as acusações. Em 20 de setembro de 1989, recebeu sentença de prisão perpétua. Yildirim, cidadão americano naturalizado de 61 anos, enfrentaria o resto da vida em uma prisão federal por ajudar Hall a repassar segredos para a Alemanha Oriental. O juiz não mostrou piedade. As atividades de mensageiro de Yildirim haviam facilitado uma das violações mais graves da inteligência de sinais de toda a Guerra Fria. Ele cumpriu sua pena no FCI Lompoc, Califórnia. Anos depois, após o fim da Guerra Fria, Yildirim foi perdoado e deportado de volta à Turquia, onde viveu seus últimos anos. Hall não teve a mesma sorte. Em Fort Leavenworth, tornou-se o prisioneiro número 868. Bloco celular, movimento restrito, segurança máxima. A instalação abrigava assassinos, estupradores e traidores. Hall se encaixava na última categoria. Os outros presos sabiam o que ele havia feito. Alguns respeitavam. A maioria não. Espionar por dinheiro não traz honra nem mesmo entre criminosos. Hall manteve-se reservado. Cumpriu sua pena em silêncio. Evitou problemas. Em 2006, a autora Christy McCrouse o entrevistou na prisão para seu livro Seduced by Secrets Inside the Stasi's Spy-Tech World. Foi a primeira entrevista que Hall concedera atrás das grades. Ela perguntou por que ele havia feito o que fez. Hall respondeu sem rodeios. Chamou a si mesmo de bastardo traidor, não de espião da Guerra Fria. Sem ideologia, sem convicção política, apenas ganância.
Disse que queria dinheiro e não se importava com as consequências. Conseguiu ambos. Hall cumpriu 22 anos de sua sentença de 40. Foi libertado em setembro de 2011 após obter redução por bom comportamento. Tinha 50 anos. A Guerra Fria, durante a qual ele havia traído os Estados Unidos, já terminara há 20 anos. A União Soviética havia colapsado. A Alemanha Oriental já não existia. Os arquivos da Stasi, aos quais contribuíra agora, estavam abertos a pesquisadores na Alemanha reunificada. Em julho de 1992, o governo alemão devolveu 13.888 páginas de documentos que Hall havia copiado e vendido à Stasi. A entrega aconteceu após pressão dos Estados Unidos sobre o Ministério Federal do Interior alemão, que ordenou a devolução sem consultar o Comitê Parlamentar de Supervisão de Inteligência, uma violação da lei alemã. Apenas algumas centenas de páginas permaneceram classificadas. O restante foi devolvido à NSA. Anos depois, os funcionários alemães Joachim Gau e Hans-Jörg Geiger, que haviam autorizado a devolução, afirmaram não se lembrar de ter dado tal ordem. A papelada, porém, dizia o contrário. A espionagem de Hall custou aos Estados Unidos bilhões em capacidades comprometidas, anos de vantagem estratégica e incontáveis oportunidades de inteligência perdidas, quando os soviéticos descobriram o que a América estava ouvindo. O projeto Trojan precisou ser totalmente redesenhado. A NSRL teve de ser reescrita. Toda a estrutura de segurança operacional da estação de campo da NSA em Berlim foi reformulada. Novos sistemas de criptografia, novos procedimentos, novos protocolos, tudo, porque um subtenente queria comprar um Volvo. A investigação que capturou Hall surgiu graças a um desertor da Alemanha Oriental que decidiu falar e a um agente do FBI fluente em russo que desempenhou seu papel com perfeição. A própria arrogância de Hall selou seu destino. Ele entrou naquele quarto de hotel confiante de que estava encontrando seu novo controlador. Gabou-se de sua carreira de espionagem, descreveu seus métodos e caiu completamente na armadilha. A gravação daquela reunião foi exibida em seu tribunal militar 43 minutos de autoincriminação. O advogado de defesa não teve resposta. As próprias palavras de Hall o condenaram. Após sua libertação em 2011, Hall desapareceu no anonimato. Nenhuma entrevista, nenhuma declaração pública, nenhum livro de memórias. Cumpriu liberdade supervisionada federal e levou uma vida silenciosa. O homem que traiu alguns dos segredos mais bem guardados da América durante a Guerra Fria tornou-se uma nota de rodapé na história da espionagem, lembrado apenas por profissionais de inteligência que estudam ameaças internas e por historiadores que escrevem sobre a espionagem da Guerra Fria. Seu caso ainda é ensinado em escolas de inteligência militar, centros de treinamento do FBI e programas de conscientização de segurança da NSA. A lição é sempre a mesma: problemas financeiros criam vulnerabilidades. Riqueza inexplicada é um sinal de alerta. A análise de estilo de vida funciona. E às vezes os espiões mais perigosos não são crentes ideológicos, são apenas homens gananciosos, que não se importam com as consequências. James W. Hall III vendeu 6 anos de segredos da inteligência de sinais americana por $300 mil. O equivalente a 100 mil por ano, menos de 100 mil por mês. Por esse preço, comprometeu sistemas de guerra eletrônica avaliados em bilhões, traiu métodos operacionais que levaram décadas para serem desenvolvidos e entregou aos soviéticos um mapa completo das prioridades de inteligência dos Estados Unidos. Ele ajudou a matar o Major Arthur Nicholson Jr., ao revelar métodos da USML às forças soviéticas, que então souberam como preparar uma emboscada. Forçou a NSA a reestruturar toda a sua postura de inteligência de sinais na Europa. Deu aos inimigos da América uma vantagem de 5 anos na criação de contramedidas às capacidades de inteligência dos Ecostócia. E fez tudo isso pelo preço de um carro de luxo e de uma casa. A ironia é amarga. Hall trabalhava até tarde todos os dias para concluir suas tarefas normais, porque passava horas copiando segredos para vender. Seus supervisores achavam que ele era dedicado, esforçado, comprometido. Nunca suspeitaram que ele ficava até mais tarde, porque passava o expediente cometendo traição.
Contou 6 histórias diferentes sobre sua riqueza. Herança fundo fiduciário. Investimentos imobiliários. Sucesso no mercado de ações, dinheiro de família, ganhos em apostas. E ninguém as questionou seriamente, até que um desertor da Alemanha Oriental revelou seu nome. O major que havia notado o Volvo de Hall e perguntado sobre ele, fez exatamente o que os procedimentos de segurança exigiam, reportou a discrepância aos investigadores. Eles a registraram. E então aceitaram a história de Hall sem verificação. Ninguém conferiu se o fundo fiduciário existia. Ninguém contatou a família para confirmar a morte da suposta tia. Ninguém auditou suas finanças para descobrir de onde o dinheiro realmente vinha. Apenas anotaram e seguiram em frente. Essa falha custou bilhões, comprometeu inteligência e provocou anos de desvantagem estratégica. A carreira de espionagem de Hall terminou porque um desertor da Alemanha Oriental resolveu falar, e porque um agente disfarçado do FBI foi convincente. Não porque alguém tenha notado os sinais de alerta. Não porque os procedimentos de segurança funcionaram. Não porque os investigadores tenham verificado as discrepâncias financeiras. Um oficial de inteligência inimigo ficou nervoso e desertou. Foi assim que o exército dos Estados Unidos finalmente parou James Hall III. Depois de 6 anos de traição. O caso mudou os procedimentos de segurança da inteligência militar. As exigências de divulgação financeira foram ampliadas. As investigações sobre estilo de vida tornaram-se rotineiras. Os exames de polígrafo aumentaram em frequência e profundidade. Supervisores passaram a receber treinamento sobre como reconhecer indicadores de ameaças internas. Investigadores de antecedentes aprenderam a verificar alegações financeiras, em vez de apenas registrá-las. O pessoal de segurança entendeu que riqueza inexplicada não é apenas suspeita. Muitas vezes é o primeiro sinal visível de espionagem. As mudanças chegaram tarde demais para impedir Hall, mas desde então ajudaram a impedir outros. Nas décadas seguintes à prisão de Hall, as Forças Armadas e a comunidade de inteligência dos judiciários detectaram diversas outras ameaças internas por meio do monitoramento financeiro, riqueza repentina. Grandes compras, renda inexplicável, estilo de vida incompatível com o salário. Os sinais de alerta que Hall exibiu agora fazem parte da lista de verificação de todo profissional de contra-inteligência. Eles procuram o Volvo, a casa comprada em dinheiro, as férias caras, as explicações contraditórias. Verificam em vez de aceitar. Investigam em vez de apenas registrar, porque James Hall III mostrou o que acontece quando isso não é feito. É por isso que contamos essas histórias, não para glorificar a espionagem, nem para transformar espiões em personagens de cinema, mas para lembrar o que está em jogo quando alguém trai a confiança. Hall vendeu segredos de inteligência de sinais por dinheiro. Esses segredos ajudaram a União Soviética a neutralizar as capacidades de guerra eletrônica dos Estados Unidos, reestruturar sua segurança de comunicações e direcionar seus esforços de contra-inteligência. O dano estratégico durou anos. O custo financeiro chegou a bilhões. As oportunidades de inteligência perdidas nunca poderão ser recuperadas. Tudo porque um subtenente quis viver melhor do que seu salário permitia e não se importou com quem seria prejudicado. O Major Arthur Nicholson Jr. tinha 44 anos quando as forças soviéticas o mataram. Em 24 de março de 1985, em Ludwigs, Alemanha Oriental. Ele realizava uma inspeção rotineira da USML quando um sentinela soviético atirou sem aviso. Os soviéticos alegaram que Nicholson havia entrado em uma área restrita e ignorado ordens para parar. As autoridades americanas contestaram a versão. O incidente quase causou uma crise diplomática. O que o público só soube anos depois foi que Hall havia comprometido os métodos operacionais da USML 3 meses antes. Os soviéticos sabiam como as equipes da USML se aproximavam de instalações sensíveis, quais rotas usavam, qual equipamento carregavam. Alguns oficiais de inteligência acreditam que os soviéticos montaram uma armadilha com base nesse conhecimento. A traição de Hall pode ter custado a vida de Nicholson. Hall recebeu pagamento por essa informação e gastou em aulas de voo. O custo humano aparece apenas como nota de rodapé nas avaliações oficiais de danos. Elas quantificam programas comprometidos.
capacidades perdidas, retrocessos estratégicos. Calculam valores em dólares para redesenhar sistemas, reescrever procedimentos e reestruturar operações. Mas não calculam o que custou à família de Nicholson quando ele morreu, nem o que custou aos centenas de profissionais de inteligência cujos anos de trabalho foram traídos por $50 mil anuais. Nem o que custou aos soldados cuja segurança dependia de sistemas de guerra eletrônica que os soviéticos passaram a neutralizar porque Hall havia vendido o plano. Hall mais tarde diria que não era anti-americano. Dizia que agitava a bandeira tanto quanto qualquer um. Apenas decidiu que não queria mais se preocupar de onde viria o próximo dólar. Então vendeu os segredos de seu país por 6 anos, até que um oficial da inteligência da Alemanha Oriental desertou e revelou seu nome. Hall cumpriu 22 anos de prisão. Saiu em 2011 e desapareceu vivendo sob supervisão federal. Seu nome aparece em estudos de caso de espionagem e livros de história da inteligência. É lembrado como um dos traidores mais danosos da Guerra Fria, no campo da inteligência de sinais, um homem que vendeu bilhões em capacidades por $300 mil em pagamentos. Um subtenente que traiu tudo a que teve acesso porque queria um Volvo. O Volvo se foi. A casa se foi. O dinheiro se foi. As aulas de voo pararam há décadas. O que resta é um estudo de caso sobre indicadores de ameaça interna. Uma avaliação de danos, medida em bilhões, e uma nota de rodapé na história da Guerra Fria. James W. Hall III, subtenente analista de inteligência de sinais traidor, cumpriu sua pena e foi libertado. Os programas que traiu levaram anos para serem reconstruídos. A confiança que violou ainda está sendo restaurada. A lição que deixou ainda está sendo aprendida. Se esta história teve algum significado para você, faça algo agora mesmo, aperte o botão de like. Cada like diz ao algoritmo do YouTube para mostrar esta história a mais pessoas. Histórias como esta não são contadas a menos que pessoas como você as tornem visíveis. Clique em inscrever-se e ative o sino de notificações. Toda semana trazemos histórias como esta extraídas de arquivos desclassificados, registros judiciais e documentos esquecidos. Traições reais, consequências reais, pessoas reais que pagaram o preço pela ganância de outros. Deixe um comentário agora mesmo. Diga de onde você está assistindo, se você trabalha em inteligência ou em segurança pública, se alguém da sua família serviu durante a Guerra Fria, ou apenas digite nunca esquecer para sabermos que você está aqui. Você não é apenas um espectador. Você faz parte de algo maior de garantir que casos como este não sejam esquecidos, de ajudar a próxima geração de oficiais de inteligência a aprender com a traição de James Hall. Obrigado por assistir. Obrigado por garantir que esta história continue visível. Estes não eram apenas documentos classificados. Eram vantagens estratégicas que custaram bilhões para serem desenvolvidas e anos para serem reconstruídas. Você está ajudando a homenagear os profissionais cujo trabalho foi traído. Nos vemos no próximo vídeo.